Olá pessoal, José Thiago do canal Gráfica Rápida, Atitude Impressa. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos e venho gravando um conteúdo aqui para o YouTube, Facebook e Instagram. E o tema do vídeo de hoje é tudo que você precisa saber sobre as técnicas de blocagem e como você pode começar a ganhar dinheiro agora mesmo, se você tiver uma impressorinha pequena. Então, se você já gostou do tema do vídeo, te convido a curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Não vamos para o vídeo. Eu quero pedir para você mais uma vez se inscrever, porque o YouTube nos mostra que a maioria dos nossos telespectadores não nos segue aqui, principalmente no YouTube. E por que, Thiago, é legal seguir? Mais uma vez, para você não perder nenhuma novidade e logicamente nos ajudar, se você está aí desse lado da tela. Esse tipo de conteúdo grátis que não engorda provavelmente está fazendo muita diferença para você, ou pelo menos está fazendo alguma diferença. Então nos ajuda, senta o dedo no like da confiança ou espera para ver se o vídeo realmente vai ser bom, para dar aquela curtida. Mas sem mais delongas, dá aquela cutucada aqui para se inscrever e não perder mais nenhuma novidade. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E como eu sempre gosto de chegar aqui no canal e dar uma explicada básica do que é esse produto ou serviço, o sistema, os produtos e serviços de blocagem, as técnicas de blocagem, se consistem em oferecer produtos, entendeu? Blocos de papel com as mesmas informações, com informações comuns de uso do dia a dia, porém deixando alguns espaços para você colocar informações. Tipo o que, Thiago? Como o tradicional blocozinho de recibo, que você coloca valor e tudo mais para comprovar a realização de uma venda, comandas, receituários, todo tipo de uso de papel que você possa oferecer esse tipo de produto. E você pode usar as técnicas de blocagens, que eu vou também falar para vocês, que eu vou fazer um bloco aqui ao vivo, a cores. Tem alguns blocos ali que já estão feitos, que também vou mostrar para vocês tudo direitinho, beleza? E aí vem a reflexão para lá e para cá. Como é que eu ganho dinheiro com esse produto ou serviço, Thiago? Cara, senta um pouquinho agora, respira, entendeu? Se deu vontade de curtir o nosso vídeo aqui, já dá aquela curtida. Mas esse é o tipo de produto que é um dos mais tradicionais do setor gráfico. Então, e por que ele é um dos mais tradicionais? Porque a maioria, eu digo a grande maioria das empresas ou dos profissionais autônomos tem a necessidade de ter um produto desse. Então, para um pouquinho e pensa. Quantos profissionais autônomos ou quantas empresas você tem conhecimento? E daí você pode oferecer esse tipo de produto. Então, e daí vamos lá, escola, precisa sim de passar um recibo, certo? Aí você vem, a primeira deixa vai ser sempre o recibo. E se a pessoa faz qualquer tipo de transação, eita, tem sempre aquela empresa. Aqui, essa loja aqui da Gráfica Rápida, Atitude Impressa, é próximo, bem próximozinho a uma feira. Então, além do pessoal vir fazer camisa para dar aquela diferenciada na sua empresa, e vem também fazer bloquinhos de recibo. E já é um diferencial, por quê? Porque lá a galera não curte muito, é uma parte muito informal, que a maioria dos consumidores que vão são pessoas físicas normalmente não pedem recibo, mas tem sempre aquele que é de um restaurante, ou que quer fazer direitinho as suas contas pessoais e dá um recibo. E aí a gente vende bastante, principalmente quando está aqui no balcão e toca no assunto. Está precisando de um recibo? Certo? Médicos normalmente tem um receituário. Está lá para fazer o receituário. Agora também, como é um produto muito procurado, de muita necessidade, tem muita gente fazendo. E aí pra gente da Gráfica Rápida, o grande concorrente que você vai ter serão as gráficas tradicionais, as gráficas offset. Por quê? Porque é um produto simples de fazer, e como tem um pressuposto sempre da gráfica offset de ter o custo grande de inicial, o Edlen está dando o toque dele aí, o Edlen que hoje está por trás das câmeras, tem um custo inicial. Nesse tipo de produto o custo não é tão elevado. Por quê? Porque normalmente esse tipo de produto só tem uma cor, é aquele 1:0, e aí os custos de chapa, de acerto de máquina são bem mais, digamos assim,
bem mais diluíveis, entendeu? E aí o custo de produção dele é pequeno. Tem uma grande vantagem também do setor de offset, que eles não têm muita dificuldade de passar papel fino. Aqui, se a gente colocar um papel 63 ou um papel jornal, menino, dá uma trabalheira para você colocar e fazer passar na máquina. Então, por exemplo, Tiago, você usa papel 60? Não uso papel 60, beleza? Por quê? Porque atola muito no equipamento, beleza? E aí também tem a situação que a sua vantagem vai ser a quantidade, porque sinceramente eu não sei nem, Edileno, você que trabalha em gráfica offset, e mais ou menos quantos blocos de pedido mínimo faz em uma gráfica? 10 blocos, entendeu? E olha que eu acho que são blocos grandes. Se você vai fazer 10 blocos, deixa eu tomar alguém aqui, eu já tô ligado aqui nas aparelhagens, tá quase tudo pronto aqui para fazer todo o vídeo, a água tá aqui do lado, para aí ter mais desenvoltura na hora do vídeo. Então vocês imaginam 10 blocos que provavelmente vão sair mais caro do que 10 blocos se eu fizer aqui em uma gráfica rápida. Então, pegando essa visão de que você vai ter uma área de atuação muito, mas muito vasta, certo? E que as principais empresas concorrentes de vocês não vão ser nem as gráficas rápidas próximas, vão ser as gráficas offset. Você pode visualizar e adentrar no mundo de oferecer esse produto simples, rápido, porém que precisa você ter algumas ressalvas, e uma das ressalvas que você precisa saber é na hora da criação da arte, beleza? Então eu já deixei aqui no computador, dá para olhar aqui, visualizar aqui, ó. Já deixei aqui no computador, pessoal, que aí quais são os principais cuidados que vocês precisam ter para blocos de anotações em relação à arte. É principalmente o espaçamento entre as bordas. Deixa eu puxar aqui, esse é um bloco que a gente criou agora, esse é um bloco fictício, pessoal. Então, de priori, principalmente para gráfica, a gente tenta fazer com que o bloco não tenha refile. Que você pegue você pegue a folha e divida em 4 pedaços, ou em 2 pedaços, ou em um pedaço só, que existem blocos de anotações que são tamanho A4, que aí é só pegar, imprimir e colar, chuchu, beleza, sem precisar cortar. E aí você vem aqui, ó, 5, cadê? 5, cadê a outra? Faltou essa daqui. 5 milímetros na parte que não vai ser colada de margem. Logicamente, se você precisar fazer um refile, que daqui a pouco a gente vai falar sobre as partes necessárias para fazer o refile. Cadê você? 5, é 5, é 5. 5 milímetros na parte que não vai ser colada. Nesse tipo de bloco aqui, a parte que vai ser colada vai ser a parte de cima, e daí a gente deixa 15 milímetros para ter de maneira confortável. Não são 15, deixa eu ver, fazer conta aqui, é 21, eu botei 15, vai dar errado, 21, 195, 195, é 195 mesmo, é porque é 21. E aí, pessoal, o que acontece aqui, ó, esse bloco ainda ficou um pouco fora da situação, mas esse bloco aqui, ele precisaria, para ser sincero, só dessa parte aqui, porque 15 milímetros a gente deixa quando você vai ter a necessidade de grampear, e daqui a pouco a gente vai falar quando você tem ou não a necessidade de grampear. Então, ou 5 ou 10 ou 15 milímetros na parte que vai acontecer o acabamento, que é o colagem ou o grampeamento, beleza? E aí, pessoal, às vezes você pega um bloco de anotação que é mais trabalhoso, que é mais rebuscado, no quesito de querer um melhor acabamento e uma melhor estética. Quais são as principais situações que ficam, Tiago? São efeitos visuais, tipo, eu não quero essa parte colorida para dar um destaque melhor na minha arte, ele sendo essa bola, eu quero que ele fique vazado. Então eu faço a arte aqui, deixa eu deixar ela no tamanho... cadê aqui? Eu quero minha arte aqui vazada. Então necessariamente eu teria que aumentar essa margem aqui para 10 milímetros, porque aí eu teria que cortar normalmente nessa linha aqui de 5 milímetros, e aí eu teria o acabamento que o cliente quer. Isso não é comum nesse tipo de bloco, porque você ter apelos apelos de visualização, apelos de design nesse tipo de produto normalmente não é corriqueiro.
porque é aquele tipo de produto que realmente ele precisa ser usual, ele precisa funcionar, ele precisa ser funcional. Isso aqui a gente fez uma espécie de bloco de pedido, que aí, por exemplo, isso aqui é muito comum para você passar orçamento em lojas de motocicletas, de oficinas de motocicletas. Você... Oi? Material de construção. Material de construção também, isso aqui é muito utilizado, entendeu? Que aí é aquele tipo de orçamento rápido, de orçamento informal, que aí você necessita muito. Então, para fazer esse tipo de acabamento, eu deixaria uma margenzinha maior aqui de 10 milímetros. Deixa eu colocar aqui no... que aí ficaria, acho que esse aqui, ó. Pronto, aí eu já teria que redimensionar minha arte, ó, para ficar, e normalmente isso aqui tá um tamanho A5, já daria, ó, aqui também puxaria um pouquinho para facilitar, e teria que fazer o processo de corte, como eu falei, pro processo de gráfica rápida, não é tão interessante, porque normalmente nem sempre você vai ter uma guilhotina disponível. Se você tiver uma guilhotina disponível, é bem melhor você fazer só 2 cortes, para fazer um corte cruz ou um corte só. Mas é aquela coisa, quem manda é um cliente, e você vai oferecer a solução que caiba melhor para o cliente, beleza? Então aqui, basicamente as recomendações são essas na questão da arte, certo? E a outra situação que pode acontecer é que quando você tenha várias necessidades para o seu bloco. Que necessidade é essa, Tiago? Vamos dar um exemplo aqui nesse bloco que a gente vai fazer daqui a pouco ao vivo e a cores para vocês. É quando você tem a necessidade de uma via, de 2 vias, e que normalmente é oferecida uma via de uma cor e uma via de uma cor e outra via de outra cor. Normalmente isso aqui era para ser um papel de cor diferente. A gente procura dar sempre uma saída mais prática, mais rápida para a situação, que aí você pode colorir o fundo. E por que colorir o fundo? E normalmente isso não é feito nas outras impressoras, no pessoal de offset. Porque isso aqui normalmente dá mais trabalho, certo? E você teria que, para dar um bom acabamento, fazer o corte do excesso para ficar. E também a limitação é que o papel no verso não sairia na cor. Mas, Thiago, você vende assim? Vendo. Por quê? Porque normalmente a gente não tem estoque de papéis coloridos, que a procura aqui é baixa, beleza? Então, deixa eu ver se eu lembrei todas as dicas. Importância da arte, deixa eu ver, escaneamento. Pronto. Eu já falei da arte. Agora vamos fazer o bloquinho na prática, beleza? Gente, esse é o tipo de produto que a gente recomenda muito você ter uma guilhotina. Eu vou fazer agora aqui ele com o corte do estilete. Porém, entretanto, contudo, todavia, se faz necessário você ter. Eu vou tentar o máximo possível deixar ele no tamanho ideal para um e outro. E eu não sei se vai ficar legal, mas normalmente fica legal. Mas aí, porque eu digo assim, porque faz muito tempo que eu não faço um bloco sem ser com a... Oi? Com a guilhotina. E daí a gente vai fazer o bloco, e também a gente precisa falar da necessidade ou não que você tem de... Oi? Adilene, não me desconcentra não, Adilene. Da necessidade ou não que você vai ter de grampear ou não, ou de fazer esse tipo de acabamento aqui, ó, que é a serrilha ou o picote, beleza? Como normalmente aqui esse tipo de bloco ele não é tão pedido, a gente ainda não tem uma serrilhadeira elétrica. E quando a gente pega um serviço bem maior, a gente fecha uma parceria com quem tem essa serrilhadeira elétrica, que normalmente é o pessoal da gráfica MT3. Mas também eu tenho aqui para pequenas tiragens essa Smart Cut, vocês já viram aqui em alguns vídeos, que aí ela corta, faz cortes diversificados e também ela faz o picote, beleza? Deixa eu fazer aqui o picote dela, ó. É simples e prático. Eu já picotei os outros aqui para facilitar, certo? E aí, pessoal, vamos aqui, ó, qual é a viagem? Eu vou pegar ele aqui, colocar na ordem. E no caso aqui, normalmente quando você precisa de 2 vias, é para uma via ficar com o cliente e outra via ficar com você ou com o seu cliente. Então você tem a necessidade de fazer o picote. E daí, pessoal, fez o picote,
por obrigação técnica, para você fazer um trabalho de bom procedimento, você tem que grampear. Por isso que o grampeador já está aqui do lado, pessoal. E aí eu quero fazer num bloco só, mostrar para vocês quando vocês têm a necessidade de grampear e quando vocês não têm a necessidade de grampear. Então, tá aqui, ó. Necessidade de grampear, quando eu tenho a necessidade de fazer um bloco com duas cores. Primeira via fica comigo, nesse caso, e a segunda via vai para o cliente. Porque o picote está nessa... O picote normalmente vai para a via que vai ficar... Ó, formiga aqui atrapalhando meu vídeo. Normalmente o picote ele vai ficar na via que o cliente vai levar. E aí são várias situações nas quais você precisa emitir uma segunda via. No nosso caso aqui é para a gente ter o controle, para o cliente muitas vezes o cliente faz parte do pagamento ou paga a quantia total no serviço e daí ele leva a via dele, só que por várias vezes o cliente esqueci o recibo. E daí, se ele disser o nome, tudo direitinho, vai ter aqui no recibo o pessoal que atende, o atendente que realizou o pedido dele, vai ter lá a segunda via. Então, pra gente, uma situação, descrevendo aqui uma situação, pra gente é muito importante ter uma via do recibo aqui, beleza? E a outra via dá pro cliente. Nesse caso aqui, eu acho que eu inverti, era para picotar a primeira via, que é a escrita toda bonitinha, a gente faz isso aqui no carbono. Para entregar ao cliente, mas tudo bem, isso aqui é só para a gente ver. Então eu vou realizar o corte. E aí, pessoal, uma coisa muito importante é você colocar folhas que vocês não vão utilizar em cima e embaixo do material que você vai ver, e também colocar uma capa, como aqui, essa aqui é a capa do meu bloco. Vamos supor que eu vou fazer 2 blocos, a capa da parte de trás. Eu ainda gosto de colocar uma contracapa em cada lado. Daqui a pouco eu explico para vocês que eu vou descapitar um bloco que tem ali. E também outra coisa interessante é porque eu não tenho aqui folhas perdidas. É que até tem, mas não tem um próximo aqui. Mas enfim, eu gosto de botar de 3 a 5 folhas na parte de cima, que é para você não correr o risco, daqui a pouco eu falo, do trabalho ficar mal acabado. Ó. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar rapidinho o bloco e vou mostrar para vocês que dá para fazer só com estilete. Essa parte aqui é importante, que eu poderia medir e realizar o corte, porém, entretanto, contudo, todavia, aqui eu tenho exatamente os meios, as marcações do meio da folha. E aí, ó, após muitos anos, vou fazer um bloco sem uma guilhotina. Eu acho que faz muito tempo mesmo, porque... Vamos lá. E aqui, pessoal, opa, puli não, bebê. Sinto que a lâmina está um pouco cega, mas tudo bem. O corte ficou mais ou menos, mas nós desenrola. Ó, mas ficou com um bom acabamento. Eu até me surpreendi, pensei que ia ficar pior. Então cortei o meu bloco aqui. E aí vamos para o próximo passo da técnica, que é, a gente aqui usa 2 madeirinhas. Você poderia usar esse apoio aqui para fazer esse tipo de situação, ou qualquer outra coisa. E aqui a técnica é você deixar o papel mais alinhado possível. Beleza? Então vou botar aqui, ó. E aí, pessoal, chega a hora da onça beber água.
E aí é sempre muito legal vocês darem uma conferida na ordem. E depois que colar, colou, né? Eu esqueci de falar da cola, não foi, Adriano? Era pra gente falar logo no início do vídeo. Mas enfim, vou falar agora. A cola, pessoal, para você realizar esse tipo de produto, você realizar esse acabamento aqui no produto, pode ser a cola normal, a cola branca. Porém, existe uma cola em especial para esse tipo de finalização, e aí deixa a sua vida mais fácil. Ó, estou vendo aqui, ó. Eu gosto de deixar ela levemente um pouquinho para frente. Oh, finalzinho, bicho, faz isso não, mano. Oh. Ah, vai de novo, né? E o lance é esse mesmo, pessoal. Deixar o bloco retinho, certo? E olhe que se eu tivesse aqui uma montanha, seria bem mais fácil para deixar ele todo. Agora foi, agora foi. Agora é só acertar essa daqui. Olha, olha, pronto, do jeito que eu queria. E aí ainda eu preciso colocar um peso aqui, ó. Pode ser uma resma mesmo, não tem problema nenhum. E aí, pessoal, colazinha normal eu tenho. Oi? Daqui a pouco, vamos esquecer do picote não. Cola normal, beleza? Só que essa daqui é a cola que a gente comprou. E onde é que eu compro isso, Thiago? Em lojas de materiais de produtos gráficos. E normalmente gráfica pesada, que a gente fala. Tiago, você já usou essa daqui e botou uma colinha, a cola branca normal que a gente usa para colar as capas? Já, só que essa daqui tem uma secagem maior e ela tem uma elasticidade melhor. Às vezes você nem percebe essa situação, mas essa aqui fica meia dura e essa aqui não é feita para essa finalidade. A gente colocou aqui num potezinho de sorvete, porque toda vez abrindo essa criatura não é tão viável. E eu de regime, olha aqui pro potezinho, eu fico um pouquinho, né, assim, com vontade de tomar sorvete. Mas vamos voltar aqui pro foco. E aí, pessoal, essa é a hora da onça beber água. Essa é a hora da verdade, porque não é só chegar aqui e passar a cola. Existe uma técnica que a gente faz um friso, a gente faz o corte do papel, e é nessa hora que eu gosto de colocar alguns papéis em cima, que vai dar um acabamento melhor no posterior término do serviço. O que é que eu faço? Ó, com um estilete mesmo, pressiono, e aí, ó, faço nesse sentido cortes. Olha a moto. Ó, nesse sentido aqui, que para que vai servir esses cortes? Para que vai servir esse corte? Faço também no outro sentido. Aqui ficaria melhor se eu virasse para cá, mas como eu estou pensando na câmera, não vou virar, vou fazer assim nesse sentido. Oh. Deixa eu ver se eu encontro uma posição melhor, mas tudo bem, tranquilo, ó. Ó. Faço nos dois sentidos, finalizo. E para que, pessoal? Vai ser para fazer a aplicagem da cola com um pincel, certo? Um pincelzinho. E eu vou aplicar a cola. Inclusive a cola não dá uma mexidinha, mas vamos lá, ó. E aplico a cola, ó. Principalmente não faça esse meleiro todo, né? Porque talvez o Adriano botou até uma folha aí imaginando que eu ia pensar, mas depois seca. Ó, fazendo o mesmo sentido que eu fiz o corte, que é para onde eu fiz o corte, a cola adentrar e fixar melhor na hora do bloco. Vocês estão ligeiros aqui no pensamento, ó. Cheguei aqui, ó, pá, fiz o bloco direitinho. Quantas vezes eu repito isso aqui? Normalmente 2 vezes só. Secou, entendeu? Passou outra demão, essa demão aqui já fica bem bacana, fica legalzinho, ó. E cuidado com esses cantos aqui, ó, tal, belezinha, ó. Então ele secou, pô, pega e passa. Eita, Thiago, mas é gráfica rápida, o nome é gráfica rápida. Às vezes ou outra sempre tem um cliente, ou muitas vezes você esquece de entregar e o cliente chega a pé da vida. É uma técnica que a gente tem de usar esses sopradores aqui, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo conectá-los aqui.
e demonstrar que ele rapidinho consegue fazer você, ó, ele rapidinho pode tirar você de uma enrascada, que é entregar um bloco desse, quem sabe em 10, no máximo 20 minutos. Ó. Tiago, mas seca rapidinho, entendeu? Oi? Tá fervendo a cola, ó. Mas aí daqui a pouco já dá pra passar outra demão. Belezinha, é só esperar ela esfriar. Dá uma sopradinha, ó, se você consegue ver, ó. Entendeu? Que eu consigo passar outra demão e já consigo entregar para o cliente. Isso aqui é para aqueles últimos casos, aquelas últimas situações que aí pode lhe salvar, ó. Passei, segunda demão. Nem esperei esfriar, dava para esperar esfriar 1 minuto, mas aí, para não comer muito tempo de vocês, ó. Segunda demão. Entendeu? Que é essa para dar um acabamento melhor. Acabou-se. Passei o coisa de novo e aí, ó. Mas aí normalmente, se você se organizar, não esquecer de entregar para o cliente, ou avisar que isso aqui é um produto com prazo de entrega de um dia útil, de 1 a 2 dias úteis, dependendo da sua situação aí, ó. Ó. E pode deixar ela derreter mesmo assim, ó. Então, é só deixar ela esfriar, tá quente. E aí também eu já deixei alguns blocos aqui que por coincidência já estavam finalizados, ó. Aqui na nossa... Será Edilene, que a galera já deu aquela curtida, aquela interagida massa aqui no conteúdo. Se esqueceu de... Se chegou até aqui no vídeo, dá aquela curtida, não se esquece não. Vamos lá aqui, pessoal. Blocozinho já colado há muito tempo. Beleza, ó. Vou retirar aqui, ó. E o importante, pessoal, de você deixar folhas... Folhas... Vou tirar aqui, não tá querendo não. É porque tô na posição... Tá quente, né? Se queimou o Edilene, ó. Eu tô numa posição muito... Oh. E aí, pessoal, esses aqui são blocos. Eu vou parar de falar aí, pessoal. Até eu tô me aperreando esse negócio aí, pessoal. Isso aqui são blocos que não tem a necessidade da grampeação. Daqui a pouco eu vou grampear um ali. Dizer qual a necessidade de grampear, ó. Muitas folhas perdidas no começo, certo? E daí que você começa a ter o recibo propriamente dito. E algum detalhe importante, se você tem um recibo aqui, ó, tem dois, aqui são 2 recibos, 2 blocos de recibos. Eu faço a colagem deles juntos, porque colar uma folha nesse tamanho é bem mais fácil do que colar uma folha desse tamanho aqui, que a gente fez. Então, se você tem esse aqui, inclusive são até do mesmo cliente, ó, bloquinho de pedidos e bloquinho de recibo, certo, ó. Então é bem mais fácil você pegar e colar 2 blocos assim do que um só. E aqui, ó, eu faço essa retirada aqui, ó. Isso aqui dá até para aproveitar para você fazer bloco de anotação. Faço a outra retirada aqui. E aí esse aqui ainda ia ter uma questão. Só que esse aí eu só corto se eu tiver uma guilhotinazinha massa, bem bacana, beleza? Vamos retirar o nosso bloco aqui, porque é ele que ainda tá meia melequenta. Segundo o Edilene, não sei não, mas disse que tá quente ainda. O que se queimou ali no soprador, botou o bichinho até pra lá, ó. E aí, pessoal, ó, porque eu gosto de botar muitas folhas depois, ó, 5, 6 folhas, ó. Ó, isso aqui dá pra você passar pro cliente, ó, mas embaixo ainda tá melando, ó. Eu chego aqui, ó, retiro essa folha, beleza? Tiro a folha de baixo também, ó, pra você entregar um serviço de responsa pro seu cliente, ó. E aí é uma coisa importante, ó, para mostrar para vocês, ó. Olha a cola adentrando nos frisos que a gente fez. Dá dando para focar direitinho aí, Edilene? Olha a cola. Então essa aqui é a parte que vai dar a sustentação para o seu bloco. Beleza? Vai dar a sustentação para o seu bloco.
Eita, Tiago, então quando é que eu preciso grampear esse bloco? Eu não sei nem se o que está lá no grampo é o bloco correto, mas deixa eu tirar ele que tá melando aqui, ó, o último para não melar. Então a gente conseguiu secar a cola de externa, mas ainda tá melando, ainda merecia uma secagemzinha mais considerável. Mas vamos lá. Tiago, quando é que eu preciso grampear o bloco? É quando o bloco vai ser dupla face. Dupla face não, com duas vias. Que aí você vai ter a necessidade de que fique um bloco. Então eu preciso deixar uma margem mais generosa, porque eu vou fazer esse serviço de grampeamento aqui, ó. Ó. Tá para quantidade de folhas mesmo, ó. Se eu tiver uma coisinha que eu posso dar uma batidinha. Ó. E aí qual vai ser a usabilidade, como eu falei, ó. Faça a primeira via e a segunda via fica para o cliente, ó. Pegou para o cliente, ou essa segunda via fica para mim. E quando é essa necessidade de grampeamento aqui, essa folha aqui fica. E aí, Tiago, mesmo assim eu preciso fazer essa colagem. Você não necessariamente, tecnicamente não precisa, mas vai ficar mais bonitinho. Entendeu? Você não vai ter o arrepio das folhas aqui do lado. E muitas vezes, não sei se já viu, não sei se vocês já perceberam, alguns blocos que depois de tanto uso, essa parte aqui fica feia, fica pulando, fica girando, então não fica uma coisa bacana depois de muito tempo de uso. Então dá aquela coladinha, passa só uma demão de folha, certo? Eu com a guilhotina aqui ainda daria um bom acabamento, mas vocês podem ver, ó. Cortei no estilete, ainda ficou bacana, ó. Isso ainda ficaria um bloco bem legalzinho. E aí, como eu falei, vou tirando a folha, ó, e vai ficando a outra aqui, massinha, chuchu, beleza. Outra situação importante que você tem que entender, que existe alguns blocos desse aqui que tem uma característica de produtos mais premiums. E aí você pode melhorar esse tipo de acabamento. Como eu vou melhorar esse tipo de acabamento, Tiago? Existe o tipo de bloco, e aí tem até um aqui, ó, que pode ser esse aqui, ó. Eu vou botar só o nome aqui, ó, que são espécies de carnês. Que aí não são propriamente blocos, mas aí você vai dar um acabamento mais aprimorado para o produto. Esse aqui o cliente preferiu fazer ele todo e receber um grampo. Só que muitas vezes isso aqui não é possível quando você tem um grande número de folhas. E aí você pode fazer um acabamentozinho melhor, um acabamento mais chuchu, beleza? Como esse aqui, que é as parcelas do meu veículo. Ó, mas o que ficou bacana nisso aqui, o que ficou legal de você perceber, é que ele imprimiu uma folha couché, e aí colocou informações importantes, uma folha couché atrás, certo? Com também informações importantes, e aqui no meio, ó, o carnezinho para você passar a sua vida inteira pagando o carrinho dos seus sonhos. Mas o que me chamou a atenção e que confesso que fiz poucas vezes esse tipo de bloco, mas aí que pode ser uma situação que você possa encontrar para, digamos assim, agregar valor ao seu produto, é você colocar, você teria que colocar uma folha couché aqui na frente, outra folha couché atrás. Você poderia revestir todo como eu mostrei ali naquele serviço. Porém, o que é que teria um custo a mais para você? De fazer mais acabamentos. Então você teria que fazer um vinco aqui, 2 vincos, 3 vincos, 4 vincos. Entendeu? Lógico, tem máquina que você vai passar e vai fazer um vinco só. Mas se você fosse fazer nessa criatura aqui, você ia ter um trabalhinho arretado. E aí, por exemplo, eu não tenho uma vincadeira dessa elétrica que passa 3, 4. Então, o que é que faria? Folhazinha couché em cima, folhazinha couché embaixo, ela iria cortar no mesmo processo que você ia cortar o que você cortou aqui. E aí, ó, folhazinha de adesivo. Olha só. Eu acho que o tamanho é esse aqui, né? Maior um pouquinho. Ó. Cara, não daria. Lógico que isso aqui, pessoal, seria com um papelzinho couché. Fica não, com impressãozinha couché, ó. Mas ó como iria dar um diferencial no meu produto, ó, escondendo os grampos.
Logicamente, se eu tivesse cortado o adesivo certo, para um trabalho maior, e essa rebarba aqui também eu poderia ter cortado mais certo, eu poderia ter colado mais certo, mas ó, já ganhou outra característica que poderia ser, cadê aqui para não perder o meu, poderia ser para um produto premium. A moto poderia ser você agregar mais valor ao seu produto, que aí você, na gráfica rápida, você já poderia imprimir sua impressão laser, agregaria valor. A pessoa que pegar esse carnê ou vai sofrer ou vai dizer, poxa, é um sonho realizado, eu vou pagar. Mas ó, agregou valor ao produto. Só que isso aqui logicamente é para um produto, digamos assim, mais caro, beleza? Então, eu acredito que foram todas as informações. Esqueci de alguma informação, Edilene? Não, né? E eu acredito que assim, todas essas informações, deixa eu ver, não esqueci nada não. Beleza? Aqui é só soltar. Então esse foi o vídeo, pessoal, de hoje. Agradeço a vocês terem chegado até aqui. Se chegou até aqui e ainda não curtiu, dá essa força pra gente, curte, se inscreve no canal, compartilha esse tipo de conteúdo para alguém que esteja também no ramo, que esteja querendo adentrar nesse ramo. E foi sempre uma enorme satisfação ter a audiência de vocês. Aquele abraço e até o próximo vídeo.